Saudações em Goiás, 17 horas e uns 26, 27 graus. Tá de quente. Pessoas, enquanto ainda tem bateria, deixa eu continuar o raciocínio que eu comecei a desenvolver hoje de manhã. Nós já estamos na Terceira Guerra Mundial, certo? Ela começou em fevereiro de 2022, quando a Rússia decidiu finalmente enfrentar o Ocidente na Ucrânia, que ela vinha sendo provocada desde 2014. O que aconteceu de novo em 2022 foi que ela aceitou o desafio, ela se viu as opções. A imagem do satélite mostrava mais de 100 mil tropas ucranianas se preparando para invadir o Donbass. Ia ser um massacre. Até ela se antecipou. Aquele famoso discurso de 1 hora do Vladimir. Ok. Mas a questão aqui não é necessariamente de ordem, vamos colocar, tática. É porque os Estados Unidos provocaram. Que tem motivo, certo? Por que os Estados Unidos provocaram a federação até a guerra? Era uma luta desesperada para fugir da decadência. Se vocês olharem no site do Fórum Econômico Mundial, vocês verão um punhado de matéria, tá lá meio escondido, mas está lá, sobre o Grande Reset. O Grande Reset não é uma teoria conspiratória. O Grande Reset é vendido pelo Fórum Econômico Mundial de Davos como um enverdecimento, greening. É o capitalismo sustentável, porque não fala de mudança econômica, não fala de revolução, é tornar o capitalismo verde. E nós já dissemos aqui para vocês que isso é uma bobagem. O capitalismo não é sustentável. A própria economia deixou de ser ciência quando aceitou a ideia de que os recursos são infinitos. Eles não são infinitos. A Terra é um sistema finito. Tudo nesse planeta tem fim. Tudo. Então não existe recurso infinito. Você partir do pressuposto que a Terra que os recursos são infinitos é um erro, não é só uma bobagem, é um erro, é uma mentira. E perigosa. Por quê? Porque a partir disso, entre aspas, ciência da economia passa a se comportar como torcida. Por quê? Porque ela defende a tese de que você pode ter crescimento infinito. É possível buscar o crescimento contínuo de uma economia. E isso não é possível. Não é possível matematicamente. Vai crescer infinitamente. Nosso objetivo na economia é o crescimento econômico. Por quanto tempo? Para sempre. Quanto maior, melhor. Gente, isso é uma bobagem enorme. Sabe, matematicamente é até um absurdo eu ter que dizer o óbvio, que isso é uma bobagem. Que isso não é possível. Perfeito? Não é. Então, a economia, o capitalismo, o Ocidente, eles se baseiam essencialmente em mentiras. Mentiras. É impossível o crescimento econômico contínuo. Basear-se na ideia de que isso é possível é a anticiência. A ciência da economia é uma bobagem. E eu estudei isso, gente, numa boa universidade, eu ouso dizer. Com bons professores, não rola. Mas, enfim, vamos lá. Por que isso é relevante para a discussão? Porque se, teoricamente, você pode entupir as universidades com essa crença cretina, é no sentido que colocou o Kant, né? Quando define paradigma. O que é o paradigma que faz a ciência ser ciência? Não é o fato de ela dizer a verdade, é o fato do discurso ser socialmente aceito. Perfeito? Discurso ser socialmente aceito. A maioria da comunidade internacional, ou seja, do Ocidente, e até países que não são Ocidente, acreditam que isso é uma ciência. Então, ela é uma ciência, porque a maioria acredita que seja, mas ela não é. Ela parte de pressupostos que estão completamente contra o método científico. Voltar na Popper, ela não pode ser falseada. Certo? Voltar na Popper. Então não é o fato de ser um paradigma aceito que faz da economia uma ciência. Por que eu estou batendo de novo nesse ponto? Porque uma coisa é você enganar o mundo inteiro e dizer, a economia é uma ciência, vamos tentar o crescimento econômico contínuo, pode haver capitalismo sustentado. Você pode enganar o mundo inteiro.
Mas isso não vai mudar as regras do mundo. E o Ocidente descobriu isso da pior maneira, certo? Por quê? Veja só, outra discussão que nós fizemos foi de que o capitalismo contemporâneo ele deixou de ser produtivo. O capitalismo contemporâneo é um tecno-feudalismo. Você tem empresas como a Amazônia.com que não produzem absolutamente nada. A Shopee, o que ela produz? Nada. A Shein produz o quê? Nada. A Google produz o quê? Absolutamente nada. A Nike produz o quê? Nada. A Adidas produz o quê? Nada. Essas empresas não produzem nada. Perfeito, elas não produzem nada. Ah, esse é barulho de tucano. Uma ave que, como vocês sabem, eu desprezo profundamente. Porque se alimenta de filhotes de pássaros. Ah lá, ó, o danado miserável. Inclusive de... Ah lá, o marido dela, ou a esposa, não sei. Inclusive de João de Barro. Quase levou o João de Barro à extinção. Mas voltando ao assunto. Então, o que acontece? O capitalismo contemporâneo obriga os países do mundo inteiro a aceitarem regras, certo? A aceitarem leis, ele vende leis, exporta leis. Direito autoral, royalties, propriedade intelectual, blá, 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 blá. E usa essas regras para extrair dinheiro do mundo inteiro. Cada vez que você está assistindo uma bobagem como DC Comics, como Marvel, como Disney, você está pagando royalties, você está pagando aos americanos. Cada vez que você compra um caderno, cada vez que você compra uma roupa, eles estão recebendo dinheiro de você, uma taxa de senhoriagem. É praticamente uma taxa feudal que você está pagando para eles. E é muito mais complicado do que isso. Porque os bancos, ao converter moeda nacional em dólares e dólares em moeda nacional, também pagam dinheiro para eles. Outra taxa de senhoriagem, mais uma taxa feudal. Então o mundo inteiro paga os Estados Unidos por usar a moeda deles, o dólar. O mundo inteiro paga para usar as tecnologias que as empresas deles desenvolveram, roubando ideias de outros países, roubando engenheiros de outros países, cientistas de outros países. Cara, é um sistema que extrai renda sem produzir renda. Conecta a economia mundial a grandes banqueiros, coloca esses banqueiros nas bolsas de valores, deixa as bolsas de valores ser administradas por empresas como a BlackRock. Eu tenho que falar esquisito porque vocês sabem que o problema aqui é complicado, né? Como a Vanguarda, como a JP Morgan. Perfeito? Então essas empresas têm grandes fundos gestores de recursos que são donos de quase todas as empresas do mundo. Isso é jurídico, é um sistema jurídico. Essas grandes empresas do mundo extraem mais-valia no planeta inteiro e o planeta inteiro manda recursos para os Estados Unidos. Eles são vampiros da economia mundial. Eles são vampiros da sociedade humana. Eles extraem a riqueza de todos os povos do mundo. Só que esse esquema de pirâmide está chegando ao fim. Porque a Terra é finita, exatamente por isso. Não tem mais de quem roubar. E além disso, é um sistema baseado em dívida. Você endivida o mundo inteiro e pega juro. Eu já expliquei que todo sistema baseado em dívida ele não é sustentável. Porque a dívida sempre cresce num ritmo superior da produção. Então, se não é sustentável, uma hora vai quebrar. Só que agora o volume da dívida é tão grande, tão imenso, que ela é impossível de ser paga. Uma dívida impossível de ser paga, adivinha, não vai ser paga. E aí o sistema inteiro está sob risco. Eles precisam gerar dinheiro novo. A ideia do grande reset era transformar todos os recursos, inclusive o ar que a gente respira, os oceanos do mundo, em itens administrados por fundações controladas por eles. Deu errado, então a estratégia deles foi: vamos roubar a nação mais rica do mundo, a Rússia. Por isso a guerra. Evidentemente a Rússia tem ideias diferentes sobre o mundo. E aí,